Opa, tudo bom? Tá gente de novo aí pra gente bater um papo, falar um pouquinho de fé, falar um pouco de ser seguidor de Cristo. Eu gostaria de ler com vocês algo que está lá em Filipenses, no seu capítulo 2, no versículo 5 em diante. Esse texto eu tenho me apegado muito a ele nesses dias, tem sido o meu devocional diário, né, da semana, Paulo falando a nós através dessa carta aos Filipenses, né? E diz assim no seu versículo 5 do capítulo 2: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Eu tenho assim um carinho especial por esse texto, né? Paulo ele vai deslanchar nesse texto para nós sobre a questão da sabedoria, né? A sabedoria humana. No capítulo 3 ele vai entrar mais profundamente nesse texto, né? Nesse contexto de sabedoria, né? O que é a sabedoria? E ele diz: se for questão de questões humanas da carne, eu tenho mais do que vocês. E ele também faz uma análise dessa situação quando ele diz que todo o pensamento dele, né, toda a sabedoria dele, né, toda a inteligência, né, tudo que ele adquiriu durante a sua vida, ele, diante de Jesus, ele coloca essa sabedoria, essa inteligência como sendo esterco, né? Eu aqui não preciso aqui dizer para vocês o significado de esterco, mas Paulo ele diz que isso tudo é esterco. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, a palavra fala que o Deus conosco veio habitar entre nós. Ele se esvaziou, deixou a sua forma de Deus e tomou a forma humana para estar no meio de nós. O que é impressionante é que nesses dias eu fico angustiado, né, em ver tantas pessoas, né, achando que a proposta do cristianismo é uma proposta vingativa, né? Eu confesso para vocês que eu fico preocupado em ver que rumo está tomando a questão do cristianismo, né? O cristianismo, que rumo está tomando? As pessoas odeiam as outras, as pessoas dizem que bandido bom é o bandido morto, as pessoas não perdoam. Eu fico imaginando essas pessoas na leitura do Pai Nosso, lá no Sermão do Monte, né? Eu acho que todo aquele que deveria seguir a Cristo Jesus deveria primeiro ler o Sermão do Monte para entender a proposta do reino que Jesus estava trazendo. E eu confesso, para viver esse cristianismo que eu vejo muita gente vivendo, um cristianismo raivoso, um cristianismo aonde o meu inimigo ele tem que morrer, e Jesus diz que nós devemos amar os inimigos, porque amar os amigos é coisa fácil, não vai causar nenhuma situação de desconforto a gente amar os nossos amigos, né? Agora, amar os inimigos é que vai prestar a nós uma maior intensidade, né, nesse cuidado aos nossos inimigos. E ele fala orar por eles, orar pelos nossos inimigos. Então, que cristianismo é esse que nós estamos vivendo nesses dias, né? O cristianismo dificílimo, né?
E eu digo para você, parece que nós não entendemos a proposta do reino, de implantação do reino que Jesus veio trazer, né? O reino que está lá em Romanos, Paulo fala disso claramente para nós, quais são as propostas do reino. Então eu quero trazer para você, no dia de hoje, uma reflexão, não é? Como é que está o nosso cristianismo? Como é que está a tua vida como seguidor de Cristo? Porque eu confesso para você, tá? A graça, eu coloco a graça como sendo uma grande porcelanato, e nesse porcelanato a gente precisa de algumas coisas para a gente colocar o porcelanato, né, como piso, né? E às vezes nós esquecemos que o perdão faz parte de todo esse processo da implantação desse porcelanato no chão para nós pisarmos, né? A argamassa, né? O perdão é a argamassa que é necessária dentro desse processo todo. Então, repensemos esse nosso cristianismo, né, que hoje as pessoas, eu não vou à igreja porque eu não gosto de fulano, de cicrano, porque ele pecou, porque ela pecou. E quem somos nós para emitir juízo em relação a isso? Né? A gente hoje deixa de ter comunhão com Deus por nada, né? Vai à igreja e olha o outro na ponta do banco e já olha com o olhar de metralhadora, fuzilando o outro, e ainda diz assim: eu sou cristão, eu dou meu dízimo, eu oro, eu vou nos cultos. Não, que isso? Tu não é nada de cristão, não. Cristão não tem essa atitude, seguidor de Cristo não tem essa atitude. Seguidor de Cristo perdoa, seguidor de Cristo ama, ora pelos inimigos. Então, repensemos a nossa caminhada com Cristo, né? Porque está ficando difícil a gente entender hoje a caminhada daqueles que se dizem seguidores de Cristo com tanto ódio no coração. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, e aqui eu vou encerrar lendo quando ele diz no capítulo 3 aos amados irmãos de Filipos, ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O que, porém, para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E, na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri perda de todas essas coisas. Eu as considero como um refúgio, né, para que possa ganhar a Cristo. Em outros textos fala como esterco. Então, Paulo diz que o perder para ele foi necessário porque ele teve a Cristo. Então, que Deus abençoe você, tá? Que Deus continue cuidando de você e comecemos a repensar, né? De fato, como é que é esse lance do nosso cristianismo, seguidor de Cristo, não é? E anda com tanto ódio no coração, não é? E eu confesso que eu não entendo, tá? E um cheiro para você, um beijo no coração, que Deus abençoe a tua vida.